A masculinidade está em crise. É claro que, desde a queda de Adão, toda a história da humanidade passa por diversas crises. Nós, como cristãos, entendemos que a raiz do mal, das crises, está no pecado, mas eu gostaria de destacar três elementos que colaboram com a crise da masculinidade, que são eles: o marxismo cultural, o relativismo e o feminismo. O marxismo cultural entende que é preciso destruir as bases da cultura judaico-cristã, ou seja, a ética, a moral, o casamento, a autoridade das Sagradas Escrituras, o cristianismo, o próprio Deus, tudo isso para o marxismo cultural precisa ser desprezado. Para o marxismo cultural, a ideia de se ter no âmbito familiar o homem como aquele que lidera, provê, aquele responsável, isso também é tolice. E para o marxismo cultural, a mulher que se posiciona como aquela que auxilia o homem nesta missão, que eu disse anteriormente, também é tolice. Esse conceito precisa ser desconstruído ou destruído. Uma preocupação que o marxismo cultural tem com relação aos filhos que se submetem à autoridade dos pais, especialmente os pais que ensinam, educam os filhos a respeito dos princípios do cristianismo. O marxismo cultural despreza e ignora tanto as Sagradas Escrituras quanto o próprio Deus. O relativismo, que é aquela corrente filosófica que acredita que não existe nem valor absoluto e nem verdade absoluta, ou seja, que cada indivíduo tem a sua própria verdade, estimula o indivíduo a desprezar o conceito de monogamia, ou seja, a desprezar o conceito da fidelidade entre um homem e uma mulher em um relacionamento, especialmente o casamento. O relativismo, que corrompeu e continua corrompendo a virilidade masculina, estimula também os homens a se tornarem cada vez mais sensíveis, frágeis e perdidos em seus papéis. O relativismo que anda de mãos dadas com o hedonismo. O hedonismo, aquela ideia de que o indivíduo deve viver em busca de seus prazeres. E para o relativismo, a ideia das Sagradas Escrituras, a relevância, a autoridade das Sagradas Escrituras não faz o menor sentido. Sobre o feminismo tem influenciado diretamente a nossa sociedade, especialmente no sentido de causar confusão no aspecto da identidade, no aspecto dos papéis dos homens e das mulheres. Tem se tornado muito comum percebermos a quantidade de mulheres que têm se tornado cada vez mais masculinizadas e homens cada vez mais feminizados. O feminismo, ele, além de estimular os homens nesse aspecto da fragilidade, da sensibilidade, ele estimula os homens também a abandonarem a responsabilidade com o casamento, com a mulher, com os filhos. O feminismo que estimula a sociedade a acreditar que o aborto é um meio de se livrar da responsabilidade do sexo. O aborto é um meio de se livrar, portanto, da responsabilidade com os filhos. O feminismo que estimula os homens e as mulheres a acreditarem que o homem que se posiciona como aquele provedor, aquele que provê, que sustenta, fere diretamente a dignidade da mulher. Eu poderia dizer várias coisas nesse aspecto a respeito do feminismo, mas, entre outras coisas, eu acho que uma das mais graves, o feminismo estimula também, assim como os outros elementos, a mulher e o homem a desprezarem aquilo que as Sagradas Escrituras orientam. Bem, nós como cristãos, como discípulos de Cristo, entendemos que a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. Algumas pessoas dizem que na Bíblia existem textos que chocam, e é verdade. Afinal de contas, a Bíblia não é um livro de romances, muito menos de ficção. A Bíblia é um livro que
que trata das realidades, e dentro dessas realidades está a depravação do homem e está também a carência da graça de Deus. Para nós, os cristãos, a Bíblia deve estar, portanto, acima da filosofia, acima da sociologia e acima da psicologia. Mas, afinal de contas, o que a Bíblia ensina a respeito da masculinidade? E eu não pretendo esgotar esse assunto neste vídeo tão curto. A Bíblia ensina que existe um modelo perfeito de masculinidade a ser seguido. E esse modelo é Jesus. Jesus que tratou as mulheres com tanta dignidade, com tanto respeito. Jesus que conversava com as mulheres em público numa época em que isso era absurdo. Jesus é, portanto, o modelo a ser seguido, modelo de masculinidade. Deus fez homem e mulher de forma diferente, mas igual em valor. E não há nenhuma transição que possa transformar um homem numa mulher ou uma mulher num homem. E muitos são os artigos de profissionais altamente competentes que falam de forma comprovada a respeito dos danos, os perigos que essas transições provocam, levando até mesmo ao suicídio. A masculinidade que tem Cristo como o modelo é aquela masculinidade em que o homem atua como provedor do lar, provedor da casa, ainda que a mulher saia para trabalhar e ganhe mais que o homem ainda assim é estimulado, orientado pela Bíblia a se posicionar como provedor. Afinal de contas, Deus foi para o homem que do suor do seu rosto ele comeria o pão, não foi para a mulher. A masculinidade que tem como Cristo o modelo a ser seguido é aquela em que o homem se preocupa com a mulher, se preocupa no aspecto espiritual, se preocupa no aspecto afetivo, no aspecto emocional. É aquele que ora pelos filhos e com os filhos, é aquele que ora pela mulher, pela esposa e com a mulher e realiza o que nós, os cristãos, chamamos de culto doméstico. É o verdadeiro sacerdote do lar. Essa masculinidade é aquela masculinidade que, quando exercida fora de casa, na sociedade, no âmbito profissional, é uma masculinidade exercida com profissional, sem deixar de lado os princípios bíblicos também. Em outras palavras, é uma masculinidade que, se preciso for, dá a própria vida em favor da família, em favor dos filhos e da esposa. Afinal de contas, foi esse tipo de masculinidade que Cristo exerceu. Ele amou sua noiva, amou seu povo, a ponto de dar sua própria vida em favor deste povo. A verdade é que a família pós-moderna clama por um líder que lidera de forma amorosa, de forma responsável e sem negligenciar os preceitos, os princípios bíblicos. E da mesma forma, a igreja clama por líderes que não negligenciam aquilo que foi proposto pela Bíblia. Percebemos que o feminismo atinge diretamente as igrejas também. Desde 1960, quando houve a primeira ordenação feminina pastora, de lá para cá, as pseudas feministas evangélicas, pseudas porque isso é uma invenção, isso não existe, isso não é possível, não é bíblico. De lá para cá, elas têm adentrado as igrejas e ocupado lugares que não foram designados por Deus para as mulheres. E isso tem acontecido, talvez por omissão da parte da liderança masculina, talvez por medo de enfrentamento, comodismo ou por medo de cancelamento, né? Não sabemos, mas é possível perceber a influência do feminismo dentro das igrejas, por exemplo, nas músicas. As canções, as músicas estão cada vez mais romantizadas, as letras cada vez mais voltadas para o homem, menos voltadas para a santidade de Deus, para a glória de Deus. Então, a igreja também clama por uma liderança que não negligencia aquilo que foi proposto pelo próprio Deus. Afinal de contas, existe um jeito, um método de culto a ser seguido. E não é um culto fruto da imaginação, mas o tipo que foi
proposto e orientado pelo próprio Deus que se encontra nas Escrituras. E nem vou falar da dança. A dança que não tem fundamento bíblico nenhum. Algumas pessoas dizem que Miriam dançou, mas ela não dançou no culto. Bem, as famílias clamam por liderança e as igrejas também clamam por liderança. Uma liderança que não negligencie e nem negocie aquilo que foi proposto pelo próprio Deus. Que Deus abençoe a todos os homens.